Eu assisti recentemente Crepúsculo em uma live e hoje eu venho aqui pra espalhar a palavra dessa obra de arte. Todo filme é uma obra de arte, né? Já que cinema é uma arte, logo todos são uma obra de arte. Crepúsculo é muito odiado pelas pessoas por aí, mas eu acho que a principal culpa disso é o Felipe Neto e hoje eu vou assistir ele aqui com vocês pra gente entender se realmente é tudo isso de ruim mesmo. Spoiler. Talvez seja. Mas antes eu queria contar aqui que recentemente eu fui no cinema assistir Crepúsculo. Sim, eu fui no cinema assistir recentemente porque tava repassando. E eu fui com a minha namorada. Eu queria muito poder dizer que a ideia foi dela. Mas eu não posso. E enquanto a gente tava na fila da pipoca, um maninho olhou pra mim e perguntou: "E aí, tá pegando muito Shine?" Porque pra quem não sabe, o meu canal principal é de Pokémon. Os caras me pegaram com a boca na botija indo assistir Crepúsculo no cinema. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Rapaziada, presta atenção, tá? Isso aqui é cultura. Isso aqui é cultura. Nunca pensei muito em como eu iria morrer. Essa é a Bella, rapaziada. Quer dizer, isso daí é um veado, né? Não é a Bella. Mas Tá falando é a Bella. O filme começa falando pra gente que a Isabella Swan era uma garota de Phoenix, uma cidade ensolarada dos Estados Unidos. Pelo menos é isso que o filme fala, né? Eu não conheço Phoenix. E ela se muda pra Forks, uma cidade que tá sempre nublada e chovendo. Ou seja, ela foi pra São Paulo. E tal qual São Paulo, essa cidade aqui é habitada por várias criaturas sobrenaturais. Meu pai é o Charlie. Ele é chefe de polícia. O pai dela é o Charlie, tá? Chefe de polícia. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, eu falei pra vocês que esse filme ia ser bom. Repara, tá? Repara no fucking Optimus Prime, porque não existe ninguém dirigindo esse ônibus, esse caminhão. Não tem motorista! Moleque, eu não sei até hoje qual o motivo disso. Eu não sei o motivo disso. Tipo assim, não era mais fácil falar pra um figurante qualquer: "Rapaziada, tem alguém aqui que sabe dirigir caminhão? Consegue dirigir esse caminhão aqui um pouquinho?" Não, os caras botaram o caminhão sendo dirigido por um nada. Eles fizeram o mais difícil. Eu não sei o que aconteceu aqui. Esse filme aqui vai ser uma experiência, rapaziada. E basicamente, a Bella tá vindo morar com o pai dela aqui em Forks, porque a mãe dela tava viajando muito com um novo marido. E a Bella queria morar num lugar fixo. Logo, ela foi morar com o pai dela. E a relação deles é bem parecida com a relação entre uma porta e uma árvore. A porta veio da árvore, mas nenhum consegue conversar com o outro. Você gosta de roxo, não? Roxo tá bom. Chata, insuportável! Roxo tá bom, velho. Ô, eu não consigo ver essa cena sem achar ela insuportável, velho. A Bella é bem chata, tá? Aliás, ela não consegue dizer uma frase sem demorar 5 minutos fazendo umas caretas assim, tá? Mas o filme é interessante, vamos continuar. Assim que a Bella chega de viagem, eles são visitados por uns amigos do pai dela. E o Jacob aqui, que era o amigo de infância da Bella, e hoje tem uma quedinha por ela, o que é muito engraçado, porque nessa época não existia Instagram. Então, como que ele tinha uma queda pela Bella, sendo que a última vez que ele viu ela, eles eram crianças? Por onde que ele acompanhou ela? A menos que tenha sido no Orkut, o que é bem possível. E esses caras só foram ali porque eles meio que são mecânicos, e o pai da Bella deu um carro pra ela de presente. E eu também queria deixar registrado que esse mano aqui é o Shark Boy, tá bom? Um filme que é outro nível de qualidade, tá? Não dá pra comparar com Crepúsculo. Shark Boy Lava Girl é muito bom. E quando a Bella chega na escola com o carrão velho novo dela, a galera tudo zoando ela. "Ai, eu sou tão diferentinha!" Se precisar de alguma coisa, um guia turístico, um ombro pra chorar. Não sabia que o Seijin tava no filme. Eu sou mais do tipo que sofre em silêncio. Ai, Belo eu sou tão título pra sua diferentinha! matéria. E a Bella é o suco da garota diferentona da escola, pelo menos na época que eu tava na escola, né? Eu não sei como é que é hoje em dia. Mas era a menininha que era horrível na educação física. Ai, eu sou muito desajeitadinha. Era toda nerdzinha. Ai, como eu sou inteligente. Ai, eu sou tão desastrada. Desculpa, rapaziada, me empolguei. Mas enfim, mesmo ela demorando 2 minutos pra responder qualquer pergunta que faziam pra ela, e não tentando interagir de qualquer forma decente, ela consegue se enturmar e fazer parte de um grupinho logo no primeiro dia. E eu já vou pontuar 2 grandes erros aqui, tá? Enquanto a Bella tava com o seu grupo no recreio ali, fazendo um lanchinho, onde ela tava segurando esse aipo da maneira mais bizarra possível. Você é o quê, mulher? Um farfete? Porra! Mas vamos ignorar isso e chegar no grupo dos adultos. São literais todos adultos. O objetivo dos vampiros não era se esconder entre os humanos? Por que eles não foram pra uma faculdade, onde é mais plausível ter um monte de adulto? E segundo, por que eles só chegaram na hora do recreio? Eles perderam metade das aulas. Talvez por isso a nota desse filme no Rotten Tomatoes tenha sido mais baixa do que o normal. Isso é muita irresponsabilidade. Mas deixa eu apresentar aqui os bonitões pra vocês. Essa loira aqui é a Rosalie. Esse bonitão aqui... Quer dizer, esse cara grande
alto e musculoso aqui é o Emmett. Essa aqui de cabelo espetado é a Alice, a crush de muita gente. E eu sei disso porque eu tinha um chat ao vivo enquanto eu assistia esse filme. E esse aqui que parece que sentiu o cheiro de pum é o Jasper. E o filme descreve ele como o loiro que parece estar sentindo dor. O loiro que parece estar com dor. Olha a cara de felicidade desse mano vendo esse filme. É impressionante. E por último, e com certeza mais importante... rapaziada dele! Batman, gente! Foi mal, rapaziada. Deixei a minha adolescente interior aparecer aqui por alguns segundos. E depois desse FDP aqui sentar usando os 2 dedos... Meu mano Maromba veio com um saco com 15 ovos! Detalhe, vampiro nem fome sente. O filme explica que todos esses personagens aqui são irmãos, porque eles todos foram adotados por esse outro bonitão aqui. Por isso, eles namoram entre si, mas tecnicamente eles são irmãos. Esse filme certamente foi baseado em muitas fanfics. Na cena seguinte, a Bella vai pra aula de biologia dela, passa na frente de um ventilador que eu não sei porque ele estava lá, porque todas as pessoas nessa cena ou estavam de casaco ou estavam de blusa manga longa. Então, certamente não tava calor nesse dia. Mas enfim, liberdade poética. O ventilador tava lá pra fazer o cheiro da Bella chegar até o Edward, que como um vampiro, ele sente o cheiro dela e se caga todo. Olha isso. Ó a cara dele, mano. Ele passa a aula toda com a mão na boca ali, parecendo que tava sentindo um cheirão de bosta. E rolam umas interações muito estranhas entre eles, deles só se encarando, meio vergonha alheia, na verdade. E tipo, a parte engraçada disso daqui, porque por causa dele sentir o cheiro dela, ele falta uma semana inteira de aula. Tô falando, rapaziada, esses vampiros aí são um mau exemplo. Caralho, mó hamburgão, tô salivando aqui, rapaziada. Olha ela botando, olha usando. Ó. Dá uma balangada. Essa do ketchup é clássico. Essa do ketchup aqui é clássica, rapaziada. E a Bella fica narrando que os dias estavam mais tristes, porque o Eduardo não tava indo pra aula. Eu ficaria triste se eu visse essa merda aqui. Nossa, isso aqui me sobe o sangue, mano. Olha esse do... Mano, primeiro que passa o cara agachadão ali atrás, né? Vai passar um cara agachadão correndo aqui atrás, ó. As coisas Olha ali. ficaram meio... Olha essa banana aqui, irmão. Tem a cenoura perdida no meio da mesa, velho. Uma banana... com a parte da banana mesmo, velho. Na mesa. E o arrombado faz questão de arrastar a banana na mesa ainda, mano. Nossa, a frase ficou estranha. Enquanto isso, em algum lugar de Forks, um homem tava sendo perseguido por vampiros malucos e a gente ainda não consegue saber quem que são esses vampiros do mal. E aparentemente o pai da Bella é o principal policial responsável por essas cenas de homicídios que rola na cidade, porque ele é chamado pra ir ver o corpo lá no local e ele diz que foi atacado por um animal. Pisca os olhos. Ah, não, pera. Era pra eu piscar o olho. Animal. Só que pouco importa que o homem morreu, né? Porque o nosso querido Edward Cullen, mais uma vez, vai pra aula de biologia. Uhul! Sou o Edward Cullen. É Bella, não é? Inspiração de merda. E nessa aula, os dois ficam disputando pra ver quem que é mais insuportável, quem é mais inteligente e sabe se comunicar melhor. E fica tipo um... Ah, isso daqui é uma mitose. Ah... Isso daqui é uma meiose. E eu nem sei se essas palavras existem, mas eles aparentemente sabem, porque eles ganham até a cebola de ouro aqui de ter ido melhor na aula. Mas também, né, o Caba tem 125 anos, se ele não soubesse o que é uma meiose. E aí a Bella percebe que o olho do Edward mudou de cor e ficou dourado, o que não faz o menor sentido e eu vou explicar pra vocês, já que o filme não explica. Os olhos dos vampiros são baseados na dieta que eles fazem. Quando o olho do vampiro é amarelo, significa que ele é vegetariano e ele não vou explicar isso agora, vou explicar mais pra frente porque não faz sentido aqui explicar agora. E quando o olho do vampiro é vermelho, eles são carnívoros, entre aspas, pisca os olhos. Agora, o que não faz sentido é que a cena passada, o olho do Edward tava preto, e agora ele tá amarelo. Isso significa que ele se alimentou recentemente. Quanto mais tempo um vampiro passa sem se alimentar, mais o olho dele vai ficando escuro. Então não faz sentido, porque não deu tempo dele se alimentar. Ele acabou de sair da aula com a Bella e tava no corredor e o olho dele ficou amarelo. Erro de roteiro, rapaziada. Erro de roteiro. E quando a Bella tá indo pra casa, rola a famigerada cena da batida de carro que todo mundo conhece. Onde o Eduardo usa sua super velocidade pra parar o carro que ia atropelar a Bella, sai como se nada tivesse acontecido e a galera acha que esse buraco gigante no carro aqui, ó, foi causado pela cabeça dela. Eita, bicha, cabeça dura, hein?
Tá bom, vou parar. Mas ela tava suave, rapaziada. Relaxa, relaxa. A Bella tá bem. Já o cara que bateu o carro... Ixi. E aí rola a melhor piada desse filme. Então, Bela, levou um belo susto. Eu entendi a piada, hein? Então, Bela, levou um belo susto. E ela comenta que só por causa do Eduardo ajudar ela que ela conseguiu se safar ali daquela situação. E por causa disso, o Eduardo tomou uma bronca da família, porque eu não sei se vocês repararam, mas o médico que cuidou da Bella é um vampiro também. E ele vai brigar com o Eduardo, porque aparentemente eles não podem mostrar os poderes em público e coisa assim. E era melhor ter deixado ela morrer, aparentemente. E nisso, a Bella começa a sentir que tem alguma parada estranha com o Eduardo. E não é só porque ele ficava espiando ela à noite. Olha essa porra, mano. O cara está aqui. Mano, o cara no quarto dela de noite, mano. E no dia seguinte, aparentemente, eles fazem um passeio na escola pra ver umas plantas. Quem nunca fez um passeio pra ver planta, né, rapaziada? Né? E aqui eles começam a ser insuportáveis mais uma vez, porque a Bella fica perguntando como ele parou a van com a mão e ele não quer falar a verdade. Ele fica tipo, foi um surto de adrenalina. Ele também começa a ficar irritado e fala, não podemos ser amigos. Essas conversas ficam muito mais legais vendo o filme, porque o dublador é o mesmo dublador do Goku. Não podemos ser amigos. Por que não deixou a van me arrebentar? E aparentemente eles realmente ficam brigados um com o outro, brigados de uma relação meio esquisita, né? Porque eles se conhecem há uma semana. Nem isso, porque ele faltou essa semana de aula. E o que é mais estranho é que no dia seguinte ele já aparece pra fazer uma embaixadinha de maçã e conversar com ela. Aparentemente, pelo que dá pra ver aqui, eu acho que ele não consegue ficar longe dela, hein? E ele pergunta pra ela as teorias dela sobre o que fez ele conseguir parar o carro, e ela fala que acha que ele é um super-herói. E ele, com todo o charme do mundo, fala, e se eu por acaso fosse um super vilão? Para, Eduardo, a gente sabe que você é o Batman, mano. Para de tentar se esquivar das perguntas, mano. Nisso, a Bella e os amigos vão pra uma praia com esse climinha de morte aí, e eles acabam encontrando o Shark Boy, e ele explica pra Bella que os Cullen, a família do Eduardo, nunca vão até essa praia, porque essa praia aí é território dos Quileutes. Ou os homens-lobos, que não aparecem nesse filme, mas a gente sabe que tem, né? Porque esse filme é velho pra burro. E ele fica ali se fazendo de bobo, falando que essa lenda dos Quileutes é uma lenda muito antiga e não sei o quê. E ele comenta que bem no passado os Cullens chegaram ali e fizeram um acordo com os Quileutes, que cada um ia ter o seu território e eles iam viver em paz se nenhum entrasse no território dos outros. E aquela praia ali era a Praia dos Lobos. E quando a Bella pergunta o que os Cullens são, o Shark Boy troca de assunto e a gente vai pra mais uma cena de um pobre coitado sendo atacado pelos vampiros. E que dessa vez aparecem e a gente descobre que não são os Cullen. Na verdade, esse daqui é o Laurent. Esse cara é bonitão, hein? Essa daqui é a Victoria e esse daqui é o James. Da salada de fruta. Ô, James, eu quero uma salada de fruta! Eles matam o coitado do pescador só pra dar mais trabalho pro pai da Bella, mas agora a gente vai pra uma cena realmente importante. Aí, ó. Caralho, essa cena. Repara nesses manos aqui atrás. Eles estão fazendo embaixadinha sem bola. Ele não tá aqui. Filmaço. Ah, pior que tem uma bolinha ali, velho. Pais, mas não... Eu faria com a maçã O só pra doutor e a mostrar minha senhora habilidade. Cullen põem eles pra- Gente, podem parar de zoar essa cena aqui da embaixadinha com bola invisível, porque na verdade, tinha uma bola sim. Mas isso me deixou um pouco triste, na verdade. Eu preferia que a bola fosse invisível igual o motorista do caminhão. Aí a Bella decide ir até uma livraria no meio da noite pra poder comprar um livro sobre a tribo Quileute, que ela ficou interessada, mas eu acho que a Bella se confundiu com os pais do Batman e ela decidiu passar por um beco bizarro no meio da noite. Filha, você tá namorando o Batman, você não é a mãe dele. Mas enfim, a Bella é cercada de caras mal intencionados e o Edward, como um bom stalker, tava olhando ela de longe e aparece com um carro pra salvar o dia. E ele assusta os abusadores, que por sinal eram muitos caras, e essa porra é bizarramente assustadora. Só que o Eduardo solta o olhar de 1000 jardas ali e os caras se cagam de medo e saem correndo. Tinha que ter atropelado eles, Eduardo. Tinha que fazer igual o Batman. Mas o Eduardo leva ela pra um restaurante pra Bella poder jantar, porque aparentemente ela tomou um susto muito grande, precisava se alimentar. Só que no caminho, o Eduardo fica muito incomodado com os pensamentos nojentos que os caras estavam tendo lá naquela hora. E aí a Bella fica, ué, como assim, pensamentos? E aí no restaurante ele explica que ele pode ler mentes. Sim, ele tava escondendo tudo, menos que ele pode ler mentes. E esse bagulho de ler mente é um poder especial que cada vampiro tem de especial, né? E eu não sei qual que é a diferença de falar eu sou um vampiro ou falar eu sei ler mentes. Dinheiro, sexo, sexo. Um gato.
E ele explica que o que torna a Bella tão instigante pra ele é que ele não consegue ler a mente da Bella. E por isso ele se sente tão atraído por ela, tá ligado? Fora o cheiro dela, que é meio diferente. E quando eles estavam voltando pra casa, a Bella sem querer consegue encostar no dedo dele e percebe que ele é muito gelado. Infelizmente, isso só conseguiu me lembrar de uma música da MC Carol. No ar-condicionado! Tanto que quando ela volta pra casa, ela vai ler o livro sobre os Quileutes, que ela pegou na livraria, e quase morreu por causa disso, hein? E descobre que tem alguma coisa escrita ali sobre os gelados. Aí ela joga o livro fora e começa a pesquisar tudo na internet. Ela podia ter feito tudo isso desde o início. Parabéns, Bella, você quase morreu por causa de um livro que você nem leu. E ela, como uma boa profissional em termo... O frio. Apotamkin, o frio. Egito, a bebida mortal. Egito. Índia, Peru. Esquartejamento do demônio. Morto-vivo. Dade. Velocidade. Tá jogando termo, porra. Consegue encaixar todas as peças que o Edward era um vampiro e agora sabendo que ele é literalmente um demônio e o Homem-Morcego. E um bruxo da Lufa-Lufa também. Ela vai confrontar ele no meio da floresta sozinha, sem ninguém pra socorrer ela. E rola uma das cenas mais cringes do filme. Diga alto e claro. Diga. E essa cena é muito forte. Vampiro. E ele literalmente coloca a Bella nas costas e sai correndo pro topo da montanha pra mostrar a pele de um assassino. Essa cena é foda. Essa pele aqui. A pele de um jovem médio qualquer que vai pro carnaval e volta cheio de purpurina no corpo. É como um diamante. Mas faz muito sentido o que ele fala sobre o corpo dele ser bonito, a pele dele parece diamante, a voz dele é bonita, o cheiro dele é tudo pra seduzir as pessoas, pra ele poder chupar elas. Isso pegou meio mal, mas você entendeu. E ele também explica que a família deles são todos vegetarianos e que eles não caçam humanos, eles só chupam animais. E basicamente ele gosta muito da Bella porque, de acordo com o Google aqui, o cheiro dela é único no universo do Crepúsculo, tá? O cheiro dela é meio adocicado e irresistível, pelo que o Google tá dizendo. Mas aí finalmente eles começam a se entender e começam a conversar mais da maneira estranha deles, né? Porque tanto ela quanto ele demoram mais ou menos uns 5 minutos pra falar qualquer frase. Eles ficam só gemendo, um olhando pra cara do outro e falando... Ah, você vem sempre aqui? Uma A parte escritora dele. escreveu esse livro, o livro do Crepúsculo, baseado em My Chemical Romance. E aí tem uma parada, tá? My Chemical Romance surgiu por causa da queda das Torres Gêmeas, tá? E o Michael Jackson, ele ia estar nas Torres Gêmeas no dia que ela foi atacada. Mas, por ele ter acordado atrasado, ele não estava na torre. O que liga automaticamente Michael Jackson com Crepúsculo. Beleza? Michael Jackson, Crepúsculo, My Chemical Romance são ligados pela mesma coisa. 11 de setembro, o Edward e a Bella começam a conversar mais e ele explica que todo vampiro tem um dom especial. Ele, por exemplo, pode ler mentes. A Alice pode ver o futuro através das escolhas das pessoas, eu não entendo. É meio estranho mesmo. O Jasper pode controlar as emoções. O Emmett, aqui, que é a Graciane Barbosa dos ovos, não tem um poder diferentão. Na verdade, ele só tem uma força muito maior do que qualquer outro vampiro. O Carlyle pode controlar a vontade de sugar sangue dele com muito mais facilidade. A Esme, ela pode amar / ter empatia pelas pessoas com muito mais facilidade. É um poder meio bosta, na verdade. A Rosalie tem uma beleza extrema. Foi o que o Google disse, amor. Não fui eu, não. Enfim, o Edward chama a Bella pra ir na casa dele jantar e os vampiros se mobilizam pela primeira vez pra usar a cozinha porque eles não comem. Mas por algum motivo o Edward não deixou a Bella jantar lá. Espero que esteja com fome. Com certeza. Ela já comeu. Por quê? Por que falar que ela já comeu, mano? Os caras passaram o dia cozinhando, mano. Deixa ela comer um pouquinho, cara. E a Rosalie aqui, ela odeia o fato do Eduardo tá namorando com uma humana. E logo em seguida, o Eduardo também mostra uma parede cheia de chapéus de formatura. Chapéus? Chapéus? Mas o que não faz sentido, porque como que eles se matricularam tantas vezes na escola de Forks, ninguém nunca percebeu. Tá, eu preciso parar de fazer essas perguntas aí, porque realmente não tem resposta, né? Enfim, eles vão juntos jogar beisebol pra aproveitar que o clima tava meio fechado e trovoando, porque quando eles acertam uma bola de beisebol com o pau deles... Tá, isso ficou estranho de novo. Quando eles acertam uma tacada, faz um som tão alto que parece um trovão. Então é por isso que eles precisam esperar que o clima
esteja trovoando pra eles poderem jogar. E essa cena toda serve só pra eles farmarem muita hora. Vai ser um home run, não é? Edward é muito veloz. Só que aí chegam os manos do mal que estão atacando os humanos da cidade. E sabe quando você tá muito tempo andando numa esteira e você vai caminhar depois de sair da esteira, você sente que seu corpo tá andando mais do que você tá dando passos? Então, os vilões chegam exatamente depois de sair da esteira aqui, mano. Olha a maneira que eles estão se movendo. Impressionante. E na real, os caras eles só queriam jogar um beisebol com o pessoal ali pra se divertir, mas bate uma brisa na Bella e eles sentem o cheiro dela. E aí rola essa cena bizarra aqui. Essa cena, caralho. Olha a cara do Jasper, irmão. Quando eu vi esse filme no cinema, geral deu risada, mano. Nem os fãs levam a sério. Mas infelizmente o poder do James da salada de fruta aqui é literalmente entrar em um estado de caçada absoluta. Ele só sossega quando pega a presa dele, tá ligado? E o Eduardo sabe disso porque ele leu a mente dele. Então eles precisam fazer algum plano pra tirar a Bella da cidade. Então a Bella vai pra casa do pai e finge que brigou muito feio com o Eduardo e que vai voltar pra casa da mãe porque ela ficou muito triste com o namoradinho dela de 2 semanas. Mas isso é tudo um plano pra fazer o James não atacar o pai dela, porque ela só vai meter o pé. Não faz sentido, na verdade. Caiu a ficha aqui. Calma aí, vamos continuar. Porque depois de falar pro pai dela que ela vai embora, ela pega o carro e vai pra casa dos Cullen, onde todos se mobilizam pra ajudar ela. Afinal, eles são uma família agora, porque o filho deles conhece ela há 2 semanas. Essa parada da empatia é forte mesmo, hein? E o plano deles era o Eduardo e uma parte da família ir pra uma direção com as roupas da Bella pra o James sentir o cheiro dela, e a Bella vai pro lado oposto, junto com a Alice e o Jasper. Porém, no meio do caminho, o James consegue perceber que ele tá sendo enganado, afinal, o poder do cara é caçar, né? Então ele consegue perceber essas coisas. E a Alice consegue também ver que o James mudou o objetivo dele, porque ela consegue ler a mente das pessoas através dos objetivos dela, alguma coisa assim, que eu não entendi ainda. Mas ela começa a desenhar igual o Will do Stranger Things, ela desenha um estúdio de balé, que aparentemente esse era o lugar que o James ia. Porque a Bella recebe uma ligação da mãe dela, que na verdade é o James com a mãe dela, e ele diz que ele só não vai machucar a mãe da Bella apenas se ela for sozinha até esse estúdio de balé. E agora o que não faz sentido é por que ele foi atrás da mãe dela, o que fez ele ter que ir até uma escola antiga da Bella pra poder pegar registros pessoais dela pra conseguir o número da mãe. Por que ela só não pegou o pai dela de uma vez? Ele já sabia onde o pai dela morava. Mas como isso aqui é um filme meio cafona, ela vai até esse estúdio de balé sozinha e o James estava lá esperando ela, com um monte de espelho pra zoar com a cara dela. Ué, vampiro aparece no espelho? Ele começa a torturar ela enquanto ele ficava filmando, assim. A pira desse cara aqui é realmente ficar brincando com a presa. Tanto que ele enrola muito a ponto do Edward conseguir chegar lá. Afinal, ele é o vampiro mais rápido da família. E aí o Edward, como um cavaleiro, pega a Bella nos braços, pula e derruba ela no chão em cima do monte de caco de vidro, que faz ela cortar a coxa, o lugar onde tem um monte de vasos sanguíneos passando. Puta merda, só acontece bosta com ela, hein? E nisso o James também consegue morder o braço dela, espalhando o veneno de vampiro, o que transformaria ela, se a família Cullen não tivesse chego ali no estúdio de balé pra roubar a kill do Eduardo, tá? Os caras chegaram ali só pra papar uma kill, afinal o Batman não mata, ele só deixa para play. E depois eles também ficaram dançando em volta da fogueira. Eu acho isso daqui meio bizarro. Mas se eles gostam, né? O que eu posso fazer? Mas pra não deixar a Bella se transformar, o Eduardo tem que sugar o sangue da Bella. O que é muito difícil, porque o sangue da Bella é feito justamente para atrair o Eduardo. Então ele precisaria de uma força sobre-humana. Ou sobrevampírica, né? Pra largar o pulso dela. Se ele deixasse a Bella com veneno, ela ia virar uma vampira, o que é meio que uma maldição. E se ele sugasse demais, ele mataria ela. Então ele só tinha uma opção: sugar o sangue na quantia exata pra sugar apenas o veneno. Na verdade, ele tinha uma segunda opção: pedir pro Carlyle fazer isso. Afinal, o superpoder dele é conseguir controlar a sede de sangue muito fácil. Mas, por algum motivo, o Edward tinha que fazer isso. Mas no fim, ele consegue parar de chupar o sangue dela, leva a Bella pra um hospital, e a desculpa que eles dão pros médicos pra Bella ter se machucado tanto foi: Tropeçou e caiu 2 lances de escada e atravessou uma janela. Eu queria saber que tipo de janela é essa que morde o braço das pessoas. Ou como eles conseguiram esconder uma mordida no braço dela. Bom, no final ela fica bem e eles aparentemente voltam pra casa do pai da Bella. E eu queria saber também o que passa na cabeça desse pai aqui, tá? Porque primeiro ela aparece completamente transtornada, querendo voltar pra casa da mãe porque brigou com o namorado. E depois ela aparece praticamente morta em um hospital. E no dia seguinte tá grudada com o cara de novo. Não faz o menor sentido.
certo? Mas tudo bem, isso daqui é Crepúsculo, rapaziada. E ela vai pro baile com o Batman. E lá no finalzinho do filme a gente vê a Victoria, que ficou muito triste pela morte do James e vai atrás de vingança. Mas isso a gente só vai ver no próximo filme, se vocês quiserem, né? E com se vocês quiserem, eu quero dizer, deixar muito like e deixar comentários dizendo: sim, Moratti, por favor, traga mais dessa pérola pra gente ver. E esse filme aqui, rapaziada, realmente eu não acho um filme ruim. Ele é meio duvidoso, mas eu acho que é um filme divertido se você não for muito crítico, e eu até que dei muita risada assistindo. Eu tô até pensando em ler os livros, na verdade. E pra mim, esse filme aqui é uma nota "Eu sou Batman" de 10. E no mais, rapaziada, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um beijo a todos, bebam frutas, comam água e falou!